Pessoal, vamos bater um papo sobre ligação iônica. Dá uma olhada, ó. A primeira pergunta que você podia fazer é por que que um elemento faz ligação química? A ideia seria para aumentar a estabilidade. E o que que é aumentar a estabilidade? Bom, observou-se uma regularidade. Aumentar a estabilidade é parecer-se com quem é estável na tabela periódica, que são os gases nobres. Mas parecer-se com o quê? Com a camada de valência desses caras. Se você lembrar, a camada de valência dos gases nobres tem 8 elétrons, exceção ao hélio, que tem somente 2 elétrons na camada K. Então, em última instância, a gente pode falar que um elemento vai fazer ligação para ficar com 8 elétrons na camada de valência ou somente 2 na K. Isso aqui até ficou conhecido como regra do octeto. Vamos dar uma olhada para ver como é que é isso. Vamos pegar o sódio. Se você pegar o sódio, a distribuição do sódio é assim. Ele tem 2 na K, 8 na L e 1 na M. Portanto, ele tem 1 elétron na camada de valência. Se você pegar o cloro, ele tem 2 na K, 8 na L e 7 na M. Já coloquei a distribuição aqui. Portanto, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Bom, pela regra do octeto, esse aqui não está estável. Ele quer ficar com 8 na camada de valência. Bom, uma de duas. Ou recebe 7 elétrons e completa isso ficando com 8, ou perde um que atrás tem 8. Se ele perder esse elétron, essa passa a ser a camada de valência e fica com 8 na camada de valência. Repara que entre mexer com 7 elétrons, receber 7, e perder 1, é mais fácil perder 1. Por outro lado, olha o cloro. Ele tem 7 na camada de valência. Ele quer ficar com 8. Ou recebe 1 e completa essa ficando com 8, ou perde 7, que atrás tem 8. É mais fácil receber um elétron. Aliás, quando junta sódio com cloro, o sódio dá esse elétron para o cloro. E na hora que ele dá esse elétron para o cloro passa a ficar com 8 na camada de valência. Ocorre que, se o sódio perde um elétron, quando perde elétron, passa a sobrar carga positiva, vira um íon positivo. Como foi só um elétron que perdeu, ficou uma vez positivo. Quando ele dá elétron, ele fica uma vez positivo. O cloro, por sua vez, recebeu um elétron. Um átomo, quando ganha elétron, ganha uma carga negativa, fica negativo. Como foi um elétron, ficou uma vez negativo. Muita gente pensa que a ligação iônica aconteceu aqui, quando esse transferiu um elétron para esse. Na prática, a ligação iônica acontece agora. Quando um fica positivo, o outro fica negativo, tem uma atração elétrica entre cargas de sinais contrários, ficando Na+, Cl-. O cátion colado no ânion por atração eletrostática. Isso é que é a ligação iônica. Agora, como é que seria o modelo microscópico disso? Dá uma olhada. Ó. A gente teria uma coisa assim. Um monte de cátion fortemente aderido a ânion. Cátion-ânion. Isso aqui até ganhou um nome. Ganhou o nome de retículo cristalino iônico. Então, quando você escutar assim, o retículo cristalino iônico, nada mais é que o nome do modelo microscópico da ligação iônica. Isso significa uma grande rede, retículo, organizada de íons. É esse modelinho. Agora, olhando para ele, que estado físico te sugere essa história? Sólido, líquido ou gasoso? Sólido, né? Aliás, todo composto iônico é sólido à temperatura ambiente. E essa é uma excelente propriedade deles. Quer ver? Ó? Pega o etanol. Esse cara aqui é o álcool que você coloca no combustível do carro. Esse cara deve ser um composto de ligação iônica ou covalente? Vamos pensar. Ele é líquido à temperatura ambiente. Se todo sólido é iônico, esse cara não pode ser iônico. Ele é unido por ligação covalente. Então,
olha como saber que todo composto iônico é sólido a temperatura ambiente te ajudou. Então, vamos ver. Pega o açúcar que você está acostumado a ver. O açúcar deve ser um composto de ligação iônica ou covalente? Bom, cuidado, você deve ter ficado com vontade de falar que ele é iônico. Falar assim, isso é sólido, é iônico. Cuidado, eu falei que todo composto iônico é sólido a temperatura ambiente. Mas em nenhum momento eu falei que todo sólido é iônico. Se é sólido, não dá para falar ainda. Ah, mas como é que eu vou saber? Olha a fórmula, é uma boa pista. Tá bom, te dou a fórmula da sacarose. C12H22O11. Você fala, tá bom, se eu só estou olhando a fórmula. E aí? Como é que eu vou saber se o cara é iônico ou não? Pensa comigo, lembra. Num composto iônico, tem que ter alguém que está afim de dar elétrons se transformando num cátion. E alguém que está afim de receber elétron se transformando num ânion. Aí é que junta formando composto iônico. Só quem é que está afim de dar elétrons? A categoria dos metais. Quem é que está afim de receber elétrons? A categoria dos ametais. Então, qual que é um jeito prático de saber se o cara é iônico ou não? Se tiver metal combinado com ametal na fórmula. Deixa eu lembrar com você até. Ó. Quando falo em metal, os principais metais da família 1A, lítio, sódio e potássio. 2A, magnésio, cálcio e bário. 3A, alumínio. É lógico, aqui no meio tem ferro, na tabela periódica, cobre, isso você lembra que é metal. Mas é preciso lembrar que essa região, centro à esquerda da tabela, são os metais. E ametais? Você vai ter esses ametais aqui, lembrando que o hidrogênio também é um ametal. Bom, mas calma aí, o que eu queria saber? Eu queria saber se a sacarose é um composto de ligação iônico covalente. A fórmula era C12H22O11. Vamos olhar. Carbono é não metal. Hidrogênio é não metal. Oxigênio é não metal. Se não tem metal na fórmula, o cara não é iônico. É unido por ligação covalente. Muito bom. Agora, olha outra coisa. Isso aqui é um teste muito comum, que é o teste para medir a condutividade elétrica. Você liga uma tomada, se a lâmpada acender, é porque conduziu corrente elétrica. Olha o que esse experimento está falando. Que um composto iônico no estado sólido não conduziu corrente elétrica. Se você derreteu, ele passa a conduzir. Ele conduz no estado líquido. E se dissolver em água o sal de cozinha, ele também conduz corrente elétrica. Então, conduz corrente elétrica derretido em solução aquosa, mas não conduz sólido. Como é que eu posso explicar essa história? Ó, bom, corrente elétrica é um fluxo ordenado de cargas. Se corrente elétrica é um fluxo ordenado de cargas, dá para entender porque o composto iônico no estado sólido não conduz. As cargas estão presas no retículo cristalino iônico. Não dá para ter fluxo. É por isso que quando derreteu, ó, sólido, as cargas estavam presas. No estado fundido, as cargas ganham movimento e aí passa a ter movimento de cargas. Vai conduzir corrente elétrica quando derretido. Ah, mas por que conduz quando dissolvido em água? Aqui está o modelinho do composto iônico que se dissolveu em água. Ó. Dá uma olhada. A água vai separando o cátion do ânion e os íons passam a ter movimento. Então, aqui só tinha a água, composto iônico sólido, jogou, os íons passam a ter movimento e aí conduz corrente elétrica. Então, calma aí. Não conduz corrente elétrica sólido, mas se derreter, conduz, e em solução aquosa, conduz. E a outra propriedade para a gente fechar? Lembra, o giz é um composto iônico, é sulfato de cálcio. Ele é quebradiço. Será que dá para explicar pelo modelo microscópico que é quebradiço? Dá também. Ó. Imagina assim, se der uma pancada num composto iônico, você tem um deslocamento de cargas do retículo cristalino. Ficam cargas de mesmo sinal lado a lado, repulsão, composto quebra. É por isso que os compostos iônicos são quebradiços. Então, vamos fazer um resumo de tudo isso. Ó. Composto iônico sólido a temperatura ambiente, elevada temperatura de fusão e ebulição. Também é difícil esses caras derreterem, precisa de muito calor para derreter esses caras. Conduz corrente elétrica só no estado líquido e solução aquosa. No estado sólido, não. E eles são quebradiços. Vamos lá? Faz um exercício aí.